O título da mensagem dessa manhã tem o mesmo título de uma outra palavra que foi ministrada o ano passado, mas o conteúdo é um pouco diferente. Então vai ter lá nas nossas redes sociais esse título entre parênteses 2026. E talvez você vai escutar o título e vai dizer, mas eu já ouvi essa palavra, mas hoje ela vai ser diferente. A palavra de hoje se chama Os Filhos do Reino. E eu quero te mostrar que um dos atributos da igreja nessa terra é ser comparada à lavoura de Deus. Diga assim comigo, nós somos a lavoura de Deus. Pouco se fala sobre isso, mas tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, que nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pode colocar na NVI, essa tradução da Bíblia ali. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa expressão, ela nos ensina muitas coisas. Uma lavoura é um campo cultivado. Não sei se você já viu uma lavoura, já trabalhou numa lavoura, ou já levantou domingo de madrugada para ver o programa Campo e Lavoura. Ainda existe esse programa, não? E é um programa sobre agricultura. Então a lavoura pode ser de qualquer coisa. É um campo cultivado. É um lugar que foi preparado, que tem ali um propósito de cultivar algo, de produzir frutos. Então, nesse aspecto, eu quero te ensinar hoje esse conteúdo da palavra de Deus, em perceber que esse mundo é como um campo, que Deus quer cultivar a sua lavoura. E os propósitos de Deus nesse campo, eles acontecem através dos filhos do reino de Deus. Aqueles que agora nascem para cumprir os propósitos de Deus e produzir frutos como parte da lavoura de Deus. Se você já está com a tua Bíblia aberta, vamos lá em Mateus capítulo 13. E hoje nós vamos mergulhar numa parábola muito conhecida da parábola de Deus, da palavra de Deus. Deus, ele não nos chama para somente existir. Ele nos chama para participar do seu reino, para frutificar, para vivermos coisas que vêm dele, para vivermos a sua vontade. Deus, ele não está se manifestando através da igreja só para resolver os nossos problemas. Deus se manifesta através da igreja para que nós venhamos construir novas coisas com ele, para que nós venhamos frutificar coisas para ele. Então o propósito da mensagem de hoje é que você e eu entendamos que Deus tem propósito para a nossa vida, que só se cumprem quando nós conscientemente correspondemos à sua palavra e somos parte dos filhos do reino, que são a lavoura de Deus nessa terra. Então ali em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, se você nunca leu Mateus 13, é o capítulo das parábolas. Tem um monte de parábola em Mateus 13. Você que gosta de história, de ilustração, Jesus faz um monte em Mateus 13. Mas em Mateus 13, 24, nós vamos falar sobre a parábola do joio. Eu acho que está um pouquinho alto ainda, para eu poder falar um pouco mais forte. Mateus 13, 24. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: senhor, quer que tiremos o joio? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Essa é uma parábola sobre o reino de Deus. Se você quiser ver comigo o versículo 24, Jesus começa ela dizendo: o reino dos céus é como. O reino dos céus é explicado desse jeito. É uma das parábolas de Jesus que explicam o reino de Deus.
O reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é sinônimo na Bíblia. O reino de Deus é trazer o reino dos céus a essa terra. E Jesus está nos ensinando essa parábola como um homem que plantou uma boa semente de trigo no seu campo, e à noite veio um inimigo e semeou joio. Quando o pessoal viu, tinha trigo e joio no meio da plantação. Eu não sei se você já viu uma plantação de trigo, é muito pertinho que nasce uma espiga da outra, e se o joio está ali no meio, pulverizado ali no meio, quase que não tem como saber, não tem como distinguir o que é joio e o que é trigo. Então eles disseram: Senhor, quer que a gente tente arrancar o joio? O Senhor disse: se vocês fizerem isso, vocês vão acabar arrancando trigo junto, não vai dar certo. Então vamos esperar até a colheita, e na colheita, pelo fruto a gente vai ver. Nós vamos separar o joio do trigo, o joio vai ser queimado e o trigo vai ser guardado no celeiro para o propósito que o Senhor tinha. Fez sentido para você isso? Entendeu a parábola? Talvez você está vendo pela primeira vez ela. Essa é uma analogia à realidade espiritual do reino de Deus. Essa é uma analogia a uma porção para a gente entender como que Deus tem propósito para a nossa vida e como que o diabo trabalha para que nós não venhamos viver os propósitos do Senhor. Vamos ler rapidamente a partir do versículo 37. Pode ser o 36. Que Jesus explica essa parábola. Os discípulos não entenderam essa parábola. Então ele deixou a multidão e foi para casa, e os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Você lembra quem é o Filho do Homem no Novo Testamento? Quem é que é? É o próprio Jesus. Jesus se chamava de Filho do Homem. Então a gente pode ler: aquele que semeou a boa semente é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Você lembra que a gente é lavoura de Deus, o campo é o mundo, e nós somos a semente que Deus planta nesse mundo para produzir fruto? Mas continua assim: o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem, que é quem? Jesus. Então, Jesus enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado, e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Primeira coisa que eu quero te mostrar é que Jesus, ele quer plantar pessoas que são propósito de Deus nessa terra como filhos do reino. Então, os filhos do reino são pessoas que nascem de Deus. Diz aí comigo: os filhos do reino nascem de Deus. Hoje é um dia de batismo. O ato do batismo é a concretização de uma aliança com Jesus, que representa o novo nascimento. Então essas pessoas já tinham decidido isso no seu coração, mas hoje de uma forma definitiva, como um casamento, que já tinha o namoro e o noivado, mas no dia definitivo a gente estabelece uma aliança concreta. Nesse dia estão nascendo novos filhos do reino de Deus aqui nesse lugar. E isso vale para qualquer outro lugar que a palavra de Deus esteja sendo pregada, qualquer outro lugar em que cristãos se reúnam e batismos aconteçam. Os filhos do reino são pessoas que nascem de Deus. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, nós temos um texto muito importante sobre isso, da palavra de Deus, porque muita gente acha, se você quiser abrir lá João 1, muita gente acha que ser filho do reino é questão de sorte. Tem pastor que prega isso, tristemente. Que alguns são escolhidos para ser filhos de Deus e outros são escolhidos para ser filhos do maligno. Mas isso não é verdade perante a palavra de Deus. Todo aquele que recebe Cristo como Senhor, por crer na obra da cruz e nasce de novo, se torna parte da lavoura de Deus. Em João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou filhos do reino de Deus também, a mesma coisa. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Por isso que a gente fala que o batismo é o nascimento espiritual. É o nascimento para Deus, para o reino de Deus. É recomeçar a minha vida como lavoura de Deus nessa terra, como filho do reino, como filho de Deus que quer produzir frutos para a glória do Senhor. Os filhos do reino são aqueles que creem na obra de Jesus e se tornam o seu plantio. Então em João, mais um capítulo para frente, vamos capítulo 3, tá? Uma página para frente da tua Bíblia. Em João 3,5, Jesus disse claramente: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse nascimento da água e do Espírito é simbolizado pelo quê? Batismo. O batismo é a concretização de eu ter decidido ter uma aliança com Jesus como meu Senhor, e agora eu digo, fui plantado hoje aqui. Fui plantado em água. Fui plantado no Espírito. Comecei a fazer parte da lavoura de Deus. Agora vem fruto do reino de Deus que não acaba mais na minha vida. Eu quero isso para mim. Isso é ser filho do reino. Isso é querer nascer de novo. Então os filhos do reino são aqueles que nascem de Deus. Mas aquela parábola que nós lemos disse: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Mas a parábola também disse: o joio são os filhos do maligno. Então os filhos do maligno são como o joio, que também é semeado, que também existe, que é muito parecido, não dá para distinguir o que é joio e o que é trigo, olhando assim de longe. O que muda? Aquilo que é a sua realidade espiritual, a sua essência. Então o que difere o joio do trigo? O joio não tem fruto que vem de Deus. O joio só frutifica coisa que não vem de Deus. O trigo serve de alimento. Você já comeu um trigo hoje ou não? Eu comi, fruto do trigo. Tinha um cacetinho de ontem lá em casa, esquentei ele na torradeira, fiz 3 ovos mexidos, 7 horas da manhã para vir forte para o culto, e foi trigo para dentro. Quem comeu trigo aí hoje? Comeram mais trigo? Ó, muita gente. Agora o joio, se você comer, você fica envenenado. O joio causa entorpecimento. O joio causa envenenamento. Se alguém se confundir na colheita e botar semente de joio, vai fazer mal. Então, quando nós estamos mergulhados numa realidade de pecado sem Deus, nós não produzimos coisas espirituais que Deus está gerando. A gente vai produzir só coisas que espiritualmente são ligadas ao reino das trevas. Essa é uma verdade muito dura da gente ouvir. O joio é chamado como o falso trigo. No Oriente Médio é muito comum ter joio misturado, que ele já brota como inso. Sabe quando você capina um pátio e tem lá já a semente daquele brejo, você não precisa plantar o brejo de novo e ele vem? Nas plantações de trigo no Oriente Médio é muito comum. Planta só trigo, mas o joio vem. Jesus estava falando de uma realidade muito conhecida para eles. O mundo é o campo. E nesse campo só tem 2 tipos de pessoa, e essa hoje é uma pregação que eu quero que mexa contigo. Ou você vai sair daqui disposto a mudar, ou você vai sair daqui meio incomodado. Porque o mundo tem 2 tipos de pessoa: os filhos do reino de Deus e os filhos do maligno. Não tem outro tipo de pessoa. A questão é que muitas vezes eu estou cegado espiritualmente. Eu estou pertencendo ao reino das trevas, mas não é consciente. Eu nasci ali, eu fui colocado ali, então eu estou influenciado pelo pecado, mas eu não estou produzindo coisa de Deus, então a Bíblia está dizendo o quê? Eu sou um filho do maligno. Tristemente, essa é a realidade da humanidade. Todos nós somos filhos do maligno, todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos nascer de novo, se quisermos produzir frutos para Deus. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Efésios capítulo 2, pouco mais adiante, no Novo Testamento, livro de Efésios capítulo 2, porque às vezes o cara que está na igreja fica se achando, né? Ah, eu sou trigo, eis joio, não esqueça. Não esqueça. E às vezes está dentro da igreja e acha que é trigo, mas vai ver o fruto, era joio. Uxa, hoje é sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Olha o que diz no versículo 3. Antes, todos nós vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então o que a Bíblia está dizendo? Que se a gente passa uma vida toda vivendo como joio e não nasce de novo como filho do reino, nós vamos ser destruídos. A morte vai dar abertura para o juízo de Deus e a segunda morte, e seremos destruídos, seremos queimados como palha, seremos exterminados, porque o pecado nos faz espiritualmente ser filhos do maligno, e aquele que nasce de Deus precisa estar atento. Mesmo quem se batizou hoje precisa estar atento. Eu contei para o pessoal que ia se batizar agora. Eu disse, pessoal, esse é um dia marcante, eu não esqueço do meu. E foi em 1994. Faz tempo. Eu tenho que estar atento. Cada um de nós tem que estar atento. Porque Jesus diz em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é agricultor. Todo aquele que estando em mim não der fruto, o pai corta. E aquele que dá fruto, ele vem e poda para que dê mais fruto ainda. E Jesus diz, vocês são limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Então eu ter o novo nascimento e não deixar a palavra de Deus produzir fruto na minha vida, eu posso descobrir que eu voltei a virar joio ao longo do tempo. Então essa palavra é uma palavra que mexe conosco, porque nós nos tornamos filhos do reino quando somos plantados pelo Senhor nessa lavoura e quando agora frutificamos a sua palavra. E é sobre isso o segundo tópico que eu quero te dizer hoje. Diga aí comigo assim, os filhos do reino produzem frutos do reino. Então eu tenho que olhar para a minha vida e ver quais frutos eu tenho produzido. Quais têm sido os meus resultados? O que tem exalado de mim, no bom sentido? Fabiana falou que o culto das mulheres é o mais cheiroso. Quer dizer algo sobre o culto dos homens. É o menos cheiroso, mas não que não seja. O que está exalando como fruto espiritual da minha vida? Eu olho para os meus pensamentos, para as minhas intenções do coração, para as minhas práticas do dia a dia, para as coisas que eu estou colhendo, para as coisas que estão acontecendo. E o que tem lá? Jesus disse assim, pelos frutos vocês os conhecerão. É pelos frutos que vocês saberão quem é quem. Não é por estar frequentando uma reunião. Claro que isso nos impulsiona a produzir frutos, mas não é suficiente. Não é por ter uma Bíblia comprada e dizer eu tenho uma Bíblia. Isso não é suficiente. Não é só botar no @, do Instagram, cristão. Isso não é suficiente. Suficiente é produzir fruto. É o fruto que diz. Contra fruto não tem o que dizer. O fruto está ali, está explícito. E aí a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus fala lá na parábola do semeador, e ele diz assim em Lucas 8,15, projeta para nós rapidinho, não abra comigo, que você já vai abrir comigo em Gálatas 5, se quiser ir lá. Em Lucas 8,15 diz assim, as que caírem em boa terra são os que com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. O fruto de Deus na nossa vida não é assim, não é automático. O fruto de Deus na nossa vida, ele é produzido com perseverança, é ao longo do tempo, é deixando a palavra de Deus entrar no nosso coração, na nossa mente, nos transformar, mudar as nossas atitudes, mudar muitas coisas que a gente faz, e aí a gente começa a plantar diferente, e aí começa a vir fruto da palavra de Deus na nossa vida. O fruto requer perseverança. Então vamos dar uma examinada. Vamos dar uma examinada na nossa conduta, na intenção do nosso coração, naquilo que é o nosso comportamento. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E vamos ver se nós estamos produzindo mais fruto de joio ou de trigo. Vamos dar uma olhadinha. A Bíblia chama isso de obra da carne e fruto do Espírito. O que está saindo de mim? O que está resultando de mim como práticas espirituais? Talvez você vai ler agora e não imaginava que essas coisas são coisas espirituais. Parece que não é, parece que é só emocional, parece que é só sexual, parece que é só financeira, mas não, junto com isso é espiritual. Então vamos lá? Gálatas 5,19. Diz assim a palavra de Deus:
As obras da carne são manifestas. O fruto é claro. É imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O que é isso? É fruto do joio. Isso é fruto de pessoas que não estão querendo que a palavra de Deus produza resultado na sua vida. Então eu posso estar aqui visitando a primeira vez com uma cultura do mundo que me ensinaram tudo diferente da palavra de Deus e estar vivendo isso, ou eu posso estar 10 anos dentro da igreja e vivendo isso. Porque o que determina o fruto é o efeito da prática da palavra de Deus na minha vida. E isso é uma questão de cada um de nós olhar para si e trabalhar para realizar. E sempre vai ter uma natureza pecaminosa com uma voz da nossa carnalidade querendo voltar a produzir fruto na nossa realidade. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 12, 14, esforcem-se para serem santos. Lutem. Há uma luta entre a carne e o espírito, está em Gálatas 5, versículo 17. Aí quando a gente vai olhar esse texto, o apóstolo Paulo escreve no versículo 21, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é filho do reino. É alguém que pode parecer com o filho do reino, mas é filho do maligno. E é necessário arrependimento e mudança. E essa mudança o Espírito Santo faz em nós, quando nós oramos, cremos, clamamos e começa a reverter o fruto na nossa vida. Você está entendendo isso? Vamos falar de coisa boa agora? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto de quem está buscando a Deus. Isso é fruto de quem está vivendo na presença de Deus. De quem a palavra de Deus está produzindo resultado. Quem está caminhando com Jesus. Está vencendo as obras da carne. Está abandonando as imoralidades, abandonando a mentira, abandonando a idolatria, a feitiçaria, a discórdia, a ira, abandonando o egoísmo, viver só para si mesmo. Tanta gente hoje está dentro das igrejas fazendo orações egoístas o tempo todo. Se Deus me der, eu faço. Se Deus realizar o meu desejo, eu até fico aqui. Se não, não. Isso é um comportamento de filhos do maligno. Filhos do reino buscam frutificar a presença e a palavra de Deus. É fácil isso, gente? Não é fácil. Requer disciplina, requer busca, requer dependência de Deus, requer diminuir o nosso eu e nos encher da presença de Deus. Requer tentar novos hábitos, mudar alguns padrões. Requer uma vida devota. Requer desejar obedecer a palavra de Deus, viver a sua vontade. Isso não é fácil. E o apóstolo Paulo nos ensina, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, projeta para nós. Olha o Coríntios 15, 19, o que o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim, se é para essa vida somente que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a vida cristã é uma vida de esforço para entrar no reino de Deus, para vencer o pecado, para lutar com a minha carnalidade, para fugir das tentações, para não se contaminar com as coisas desse mundo que me afastam de Deus, para me manter fiel à minha esposa durante uma vida inteira, para falar a verdade mesmo quando eu for prejudicado, para levantar cedo e buscar Deus mesmo quando eu estou cansado, para dizer não para as minhas vontades e os meus caprichos, porque eu sei que Deus tem algo melhor e maior para mim. A Bíblia está dizendo, se é só para essa vida isso, nós somos miseráveis. O que é a maior coisa que o reino de Deus nos promete? A eternidade. A eternidade não se compara. A glória que há de vir é incomparável.
A palavra de Deus declara. Logicamente é pela fé. Porque tirando Jesus, ninguém voltou para dizer como é. E muitas vezes a gente fica, mas o pecado eu sei como é, o prazer da carne eu já sei. Como assim a glória é incomparável? Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso crer em Deus. Porque só vale a pena toda a renúncia que nós temos que fazer na vida cristã, porque nós sabemos que existe eternidade envolvida, existe um Deus verdadeiro envolvido, existe um poder do Espírito Santo envolvido, existe dons envolvidos, existe um chamado envolvido, existe um propósito de Deus envolvido em eu ser parte da sua lavoura nessa terra e realizar a sua vontade e a minha alegria ser completa através disso. E aí nós vamos terminar com o versículo, de novo, de Mateus 13. Vamos voltar em Mateus 13, 37 ao 43. E deixa eu te dizer, os filhos do reino acessam a eternidade. Diga aí comigo, os filhos do reino acessam a eternidade. A luta contra o pecado, gente, vai até o dia da nossa morte. Em Hebreus nos diz assim, vocês não resistiram contra o pecado ainda tudo, até derramar o seu sangue. A luta contra o pecado vai até o dia da morte, mas ela vale a pena. Está ali no versículo 37, ele respondeu, vamos entender de novo a parábola. Aquele que semeou a boa semente é Jesus. Desligou o meu iPad aqui, o iPad está nervoso. Espera aí. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. Olha o que está dizendo, vamos trocar o Filho do Homem por Jesus, versículo 41. Jesus enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles, os anjos, os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, os filhos do reino, que não são justos porque são escolhidos, não são justos porque são perfeitos, são justos porque creram em Jesus e foram perdoados os seus pecados, você está entendendo isso? E eram joio também. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que se abram os teus ouvidos. Aquele que tem ouvidos, escute. Escute, retenha e persevere. Quando a gente aprende isso, os filhos do reino são aqueles que, além de ser plantados por Deus, de produzir frutos para Deus, de nascerem de Deus, acessam a eternidade. Para os filhos do reino, a morte não é o fim. Para os filhos do reino, velório é celebrar a eternidade que está começando. Para os filhos do reino, o fim não é a morte, é estar com Cristo. Quando nós aprendemos isso, ao final dessa era, no último dia, também chamado juízo final, Jesus virá com os seus anjos, todos ressuscitarão e são colocados diante dele, e ele separará o joio do trigo. E aí não é mais momento de dizer, agora que eu estou vendo, eu creio. Não é mais momento. Aí não é mais momento de dizer, eu me arrependo dos meus pecados e quero nascer de novo. Já morreu, não é mais momento. É pela fé, porque lá, quando eu ver, não é mais momento. Que é joio, que é trigo. E aí o Senhor Jesus está dizendo que o joio será destruído, mas o trigo entrará no reino de Deus Pai. Qual a diferença do reino de Deus Pai? Fala um pouquinho de teologia, um minutinho. Hoje Jesus é o rei do reino de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, que quando os seus inimigos forem derrotados, Jesus virá e ele entregará o reino ao Pai. E no reino de Deus Pai, todo o pecado vai ter sido eliminado, essa criação terá sido renovada, Deus habitará conosco na cidade santa da Nova Jerusalém, e um novo projeto de Deus começará.
E aqueles seres humanos que nele creram, foram perdoados e regenerados, reinarão com ele por toda a eternidade. Esse é o reino de Deus Pai. É aquele que está por vir, depois que Jesus voltar e o juízo acontecer, e ele entrega o seu reino ao Pai. Quando a gente aprende sobre isso, a forma que nós cremos e vivemos hoje vai definir o nosso caminho quando enfrentarmos a morte e aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. Então existem dois tipos de pessoas nesse mundo, nesse aspecto dessa pregação. Os que foram regenerados, plantados por Deus, nasceram de novo, e os que vivem para si mesmos, e mesmo que não saibam, estão conectados a uma realidade de pecado, ao reino das trevas, são filhos do maligno. Eu já fui filho do maligno, luto todos os dias para não voltar a ser. Assim tem que ser a vida de um cristão. Não é por nós que somos salvos, é pela presença de Deus em nós, é pela fé na sua obra, é pelo perdão que vem dele. Mas quando a gente percebe essa palavra, quanto antes conhecermos essa verdade, antes poderemos estar desfrutando de vislumbres da eternidade, que nos fazem viver uma vida abundante nessa terra, muitas vezes também perseguidos, algumas vezes afligidos, mas uma vida muito mais abundante nessa terra do que sem a presença de Deus. Eu não conheço um cristão verdadeiro que se arrependeu de ser cristão. Tem alguns cristãos que não viviam a palavra de Deus, que estavam no nosso meio, que eu estava no meio da igreja só por causa das amizades, e aí às vezes acaba vivendo de outro jeito. Mas eu não conheço um cristão verdadeiro arrependido de ser cristão. E eu sou grato a Deus, porque alguém falou uma mensagem dessa para minha família quando eu era criança. Imagina se ninguém tivesse falado. Talvez você está aqui hoje pelas primeiras vezes um pouco indignado com uma palavra dessa, sendo chamado de filho do maligno. Eu também era. Mas graças a Deus, porque um dia alguém me falou isso, no início da minha vida. A minha mãe já tinha vivido muitos anos, meu pai também. Eles tiveram que passar muito tempo da vida deles sem conhecer a palavra de Deus. Graças a Deus, pela sua graça, me alcançou na infância. Quanto antes você conhecer a palavra de Deus, mais antes você vai frutificar para o reino dele coisas que não produzem arrependimento. Coisas que produzem alegria, que você pode mostrar na luz. Essa é a minha vida, é isso que eu faço, esse é o meu fruto. As obras das trevas, quem é que quer mostrar na luz aqui? Quem é que quer mostrar aqui na luz a sua imoralidade sexual? Quem é que quer mostrar na luz aqui a sua idolatria? As obras das trevas causam vergonha. As obras das trevas são feitas escondidas, é só para massagear a carne, é só para causar vingança, é só para dar um prazer que faz mal para alguém. Agora, as obras do reino de Deus, a gente anda de cabeça erguida nas regiões celestiais. E a gente produz coisas que valem a pena. E se morrer hoje, já valeu a pena. Se Deus nos deixar viver mais 50 anos, vale a pena. A vida com Deus é uma vida que é eterna. Amém? Os filhos do reino nascem de Deus, produzem frutos para Deus, mas vivem com os olhos na eternidade. Então a pergunta para nós hoje não é se nós estamos nesse campo, nós estamos. A pergunta é se nós estamos vivendo como trigo ou como joio. O batismo nos faz pertencer à lavoura definitivamente, mas esse pertencimento já começa aqui, quando eu creio, quando eu confesso. Batismo é resultado de quem crê. Ninguém começa a crer depois que é batizado. Batismo é resultado de uma aliança que já começou no coração. Se você não tem certeza dessa aliança, eu vou te dar uma oportunidade, como pastor hoje aqui nesse lugar, amando a tua vida. Eu estou pregando uma palavra aqui que talvez você não queira voltar mais aqui. Mas amando a tua vida, eu vou te dar uma oportunidade de você fazer uma oração para ter uma aliança com Deus. Assim como todo mundo que já tem essa aliança com Deus, tem que cuidar para não cair. Hoje é um dia de salvação nesse lugar. Hoje é um dia que Deus te chama a nele confiar, como nós cantamos aqui. Que Deus te chama a abandonar uma vida sem Ele. Hoje é um dia que Deus chama filhos do reino a serem despertados. E você sabe uma das coisas que o joio causa? Que a gente sabe se é joio ou se é trigo? Dizem os agricultores que quando está na hora da colheita, o grão de trigo pesa. O fruto do trigo pesa. E aí dá um vento. Os trigos todos se prostram.
os joios ficam eretos. Isso é mais um símbolo do que Jesus ensinou. Quem quiser achar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por causa de Jesus, esse sim a encontrará. Amém? Eu te convido a essa caminhada com Deus. Você não precisa servir a Deus aqui nesse lugar, mas comece a caminhar com Deus. Então nem a morte vai segurar o que Deus tem preparado para a tua vida. Vamos colocar de pé, eu quero orar contigo, vamos adorar a Deus com uma canção.